Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. A religiosidade é pior do que a imoralidade. É algo tão perverso, tão venenoso. Um religioso é um pecador imune de arrependimento. O religioso é pior do que o imoral, é pior do que um sodomita. É uma pessoa perversa e venenosa. Jesus, certa feita, falou assim, que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum, que rejeitou a visita de Jesus. Jesus, certa feita, falou, publicanos e pecadores, excede vocês no reino de Deus, excede os religiosos no reino de Deus. Bom dia, muito bom dia. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para levar até você as verdades bíblicas reveladas. A palavra na sua totalidade, a Bíblia como ela é. Este é o nosso objetivo, propósito e finalidade. Não é de denegrir ninguém, mas expor para você a verdade. Porque só há uma coisa que liberta o ser humano, é a verdade. A verdade não é uma ideia, um estado ou um conceito da mente. A verdade está manifesta em uma pessoa divina. Que pessoa é esta? Senhor Jesus Cristo. Então conheça esta verdade, tenha um relacionamento íntimo com Cristo e você será liberto. Você não será atraído por nada deste mundo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele definiu aquilo que ele é. Então, entre essas definições está que ele é a verdade. Então, quando você tem esta verdade, você se torna um homem liberto de todas as coisas do mundo. Agora, o que acontece é o seguinte, que hoje nós temos muito no mundo homens privados da graça e da verdade, que nunca conheceram a graça e a verdade, mas tendo a forma de piedade, mas negando a eficácia divina. Fuja desses homens. Eles usam a piedade como fonte de lucro. Eles parecem ser tão piedosos, eles parecem ser tão eloquentes, eles parecem ser de Deus, mas na verdade eles não têm nada de Deus. Hoje nós estamos presenciando na televisão mais um escândalo. Agora envolvendo um pastor. Olha só, o que pastor tem a ver com política? Ora, política na igreja gera fanfarrões e parlapatões. Gera isso aí, ó. Política na igreja gera isso aí. Gera escândalos. A igreja não pode estar na política, nem a política está na igreja. A política na igreja gera nicolaítas. E igreja na política gera estas coisas que nós estamos vendo com este escândalo desse pastor Milton Ribeiro, o ministro da Educação. Olha só, gente, nós vamos fazer nossa leitura aqui e vamos ver o que a Bíblia ensina para nós. Não seja fanático por pastores, por padres, por organizações religiosas. Isto vai te levar para o inferno. Isso são areias movediças. Um pastor verdadeiro, mesmo a pessoa sendo um pastor verdadeiro, você não deve ser fanático por ele. Você deve respeitar, ter estima por ele, como a Bíblia ensina. Mas ser fanático, o que o meu pastor diz, eu vejo aqueles papagaios de pirata, parecem uns papagaios, repetindo a mesma coisa. Meu pastor disse isso, meu pastor disse aquilo, meu pastor disse isso. Eu vou saber o que o meu pastor diz. Ora, fique com as escrituras. Se seu pastor não prega a verdade, ele é um lobo voraz, devorador, que vai te levar para o inferno. Ele tem aparência de piedade, mas na verdade ele tem uma falsa piedade. E essa falsa piedade que ele tem vai te levar à perdição, vai te levar à condenação, vai te levar para a quinta dimensão, o inferno. É isso que vai acontecer. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa leitura. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 21.
abra e acompanha comigo, por favor. Vamos fazer essa leitura juntos aqui para a gente entender. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Pai, necessitamos de Ti. Quero viver uma vida para que Teu nome não seja blasfemado através dos meus atos errados. Não, meu Deus, eu quero viver uma vida, um testemunho que Te agrada, seguindo os passos e as pisadas de Cristo. Abençoa o povo, alimenta o povo com esta palavra. Unge os ouvidos e os corações para que eles recebam a verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, olha só. É uma lição maravilhosa e tremenda. Como é que um pastor que ensina as pessoas a não roubar, mas agora estava recebendo propina, estava praticando roubo? Como é que alguém que não ensina outros a adulterar, adultera? Como é que a pessoa que ensina outros a não ser idólatra, mas pratica os maiores sacrilégios? Então, hoje nós estamos vendo o nome de Deus sendo blasfemado entre os gentios por causa desses crentes nominais, desses crentes que têm uma aparência de piedade. Eles têm uma falsa piedade. Eles limpam o exterior do copo e do prato, enquanto o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Um grupo de hipócritas. Tal é a imagem desses falsos cristãos do século presente que abundam nas igrejas. As igrejas têm muitos. Você vai ver que essa Assembleia de Deus aí tem na faixa de 20 milhões de seguidores. Mas para quê? 20 milhões para cair no inferno. Essa multidão toda para ir ao inferno. Um bando de raça de víboras, cheios de heresias e hipocrisias, levando as pessoas para a perdição. É uma falsa piedade que se baseia no evangelho materialista, que despreza o objetivo importante de Deus. Eles desprezam o conselho de Deus. Desviam a igreja da verdadeira vocação que é celestial pela cobiça das coisas perecíveis deste mundo temporal. É o que nós estamos vendo acontecer. É escândalo acima de escândalo. Escândalo disso, pastores em adultério, pastores roubando. Agora, um ministro da educação. Observa só, gente, que educação esse homem tem para dar. Que educação esse homem pode dar para você e para meu filho? O ministro da educação recebendo, trabalhando com propina, fazendo isto aí, roubando. É isso que nós estamos vendo aí, ó. O Satanás, ele te dá glórias humanas e fama, mas depois leva você à ruína e à perdição. Preste atenção numa coisa, ó. Satanás vai te dar, se você quiser, ele vai te dar glórias humanas e fama. Jesus disse assim: eu não procuro a glória que vem de homens. Se procuro agradar a homens, eu não posso agradar a Deus. Então nenhum verdadeiro cristão verdadeiro está atrás de fama. Porque há três coisas que derrubam homem de Deus: dinheiro, fama e mulher. São essas três coisas. Se você pender para um desses lados, você vai fracassar, você vai cair, você vai à ruína. E olha que Satanás dá glórias humanas, te dá fama, te dá dinheiro também. Mas depois você pagará um preço alto. E o preço que esse homem está pagando hoje é o preço da fama. A fama leva as pessoas à ruína. Então Satanás te dá para depois te jogar na maior ruína. Preste atenção, o nome desse homem vai ser espalhado por todo mundo, em todos os jornais, como um ladrão, te recebendo falsas propinas. Agora, quem? Um pastor, uma falsa piedade, estava aí
um pastor praticando estas coisas. Tu que ensinas que não se deve furtar e furta. Olha só, são guias de cegos. Guias de cegos. É uma falsa piedade que se lança na conquista das almas, mas escraviza as almas numa falsa esperança, oculta a verdade, engana a multidão e leva as pessoas à perdição. Eles se escondem através de uma falsa piedade. E aí, eles começam, nesta piedade deles, começam a projetar o seu nome. Satanás vai projetar o nome deles, mas depois vai levar à ruína e à perdição. Eles estarão envolvidos em escândalos e mais escândalos. Satanás conhece bem isto. Olha. Lúcifer foi um anjo. Ele começou como um anjo, mas agora ele é um demônio. Observa só. Começar como um anjo e terminar como um demônio é uma coisa triste, é uma coisa horrível para um ser humano. Eu não duvido que esse homem tenha começado bem, mas agora está terminando mal. Está terminando como ladrão. Olha só, gente. Observa só. Satanás começou como um anjo, um portador da luz, famoso, ele era famoso lá. Ele estava em meio ao brilho das pedras preciosas, o querubim ungido, até que se encontrou iniquidade em teu coração. Orgulho soberba levou ele a pensar que poderia fazer um reino melhor do que o de Deus, e ele foi à ruína e à perdição, e hoje ele é um demônio. Satanás conhece bem esse negócio de fama, de glória. Ele conhece bem. Ele passou de anjo a demônio, e é isto que ele quer levar as pessoas. Ele quer levar as pessoas à ruína, à perdição. Ele quer te levar a ser de anjo a demônio. Quando a pessoa começa como um demônio e termina como um anjo, que maravilha! Mas começar como um anjo e terminar como um demônio, aí você vai parar no inferno. Pega a tua Bíblia aí em João capítulo 12, versículo 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então veja só, gente. Quando chegam a amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus, então dá nisso, vai à ruína, vai à perdição. É isto que acontece com esses falsos piedosos. A falsa piedade, ela gosta de fazer longas orações por aparência, pensando que desse jeito será atendido pela multidão das suas vãs palavras. A falsa piedade orgulha-se e se exalta. A falsa piedade está embebedada, gente, de emoções e fingimento. A falsa piedade é uma ilusão que se deixa levar nos sonhos fugitivos de uma esperança enganadora, gente. Não caia nisso. Não caia nisto. Você deve ser exemplo. Mas aí o seguinte, esse aqui é o perigo que mora. É você querer glórias de homens. Aí então um pastor se envolve na política, entra na política, porque eles estão dizendo assim, não, o mundo evangélico é para entrar na política para tentar mudar. Mas você vê que se você for por este caminho, você vai à perdição. Você vai à perdição. Você vai à ruína, porque pastor tem que cuidar das coisas de Deus. Ele é constituído por Deus para cuidar das coisas de Deus, para o povo. Então aí você se envolve na política, entra na política para ser mais famoso, para ser mais conhecido, então vai à ruína. Esses são os gigantes, gente, de renome que Deus destruiu, lá em Gênesis capítulo 6, quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, e como amantes, a Bíblia diz que era como amantes. Observe só. Eles viram que aquelas mulheres eram formosas. Basta você ler Gênesis capítulo 6. E os filhos de Deus, os descendentes de Sete, tomaram aquelas filhas caimitas que eram belas, formosas e graciosas como amantes. E daí eles geraram varões gigantes, homens de renome na sociedade. Observa esse Milton Ribeiro. Ele é um homem de renome, conhecido na sociedade,
Mas para quê? Para ser destruído? Para ir à ruína? Para a perdição? Para que eu ser um nome de renome conhecido, mas vou parar diretamente no inferno? Vou à ruína e à perdição. De que adianta? Então, Satanás te dá glória, fama e honra para depois te colocar na lama, na sarjeta, onde você nunca mais poderá sair. Porque seu nome ficará tão sujo, tão imundo, que as pessoas não darão credibilidade a você. Só se for os perdidos, só se for os fanáticos. Fanático é fanático, ele sempre vai ser fanático. Religioso é veneno. Religioso é pior do que o imoral. Religioso é pior do que um sodomita. Ele continuará exaltando aquele homem, fazendo daquele homem grande, quando aquele homem é um caído e um perdido. Então vamos lá, olha só. Aqueles varões de renome, gigantes na sociedade, hoje tem muitos deles espalhados aí. Tem o Marcos Feliciano, o Silas Malafaia, o Edir Macedo, o R.R. Soares. Todos eles estão envolvidos em política. Agora são varões de renome, conhecidos na sociedade. Então, esses gigantes de renome de Gênesis 6, Deus destruiu eles. Porque a maldade, a violência, o intento do coração do homem era amar continuamente. Então Deus disse, eu vou dar cabo deste mundo. Havia somente um justo na terra, Noé. E Deus falou com Noé, construa uma arca, porque eu vou dar cabo deste mundo. Hoje eu quero dizer para vocês, nós estamos vivendo esse mesmo tempo. Dos varões gigantes de renome na sociedade. Porque eles são o cruzamento da igreja com a política. Então gera esses varões de renome, esses homens conhecidos. Então Deus vai dar cabo deste mundo, porque o intento do coração deles é amar continuamente. Eles querem glórias humanas, eles querem glórias de homens. E aquele que busca agradar a Deus jamais vai querer uma glória humana. Porque Jesus disse, eu não procuro a glória que vem dos homens. Então veja só, nós estamos vivendo um tempo em que a luz se tornou em trevas e o sal se tornou sem sabor. Tudo me é permitido, gente, mas nem tudo me convém. Como o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Certo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido fazer, mas não convém eu fazer. Então, aqueles que se dizem ser sal, estão perdendo o sabor. E Jesus disse, se o sal perder o sabor, ele não serve mais para nada, só para ser pisado pelos homens. Aqueles que se dizem ser luz, viraram trevas. Então, eles estão vivendo, sabe de quê? De hipocrisia para agradar a homens. Devo eu tomar a graça de Deus como um incentivo para o pecado? Jamais. O apóstolo Paulo disse, permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Jamais. A graça é a minha fonte de salvação. É a minha fonte de vida eterna. Não, jamais eu vou permanecer no pecado. A graça me tira do pecado. Então o que ocorre? Eles abusam da graça, abusam da graça e acham que pode praticar qualquer coisa porque o nome deles já estão grande, já são pessoas de renome na sociedade e assim tem levado muitas pessoas ao tropeço. Isso são homens privados da graça e do reino de Deus. Eles nunca tiveram a graça, nem tiveram o reino de Deus nele. Eles aparentam uma falsa piedade. Eles confessam uma coisa e vivem outra. Observe só. A falsa piedade é estimulada pela concupiscência que se apresenta aos seus olhos e se conforma com o século presente. A falsa piedade ama e goza da popularidade. Ela procura saciar-se de riquezas deste mundo. A falsa piedade bebe de cisternas rotas cavadas por si mesmo. Cisternas rotas cavadas por si mesmo. A falsa piedade fabrica sobre si mesma uma justiça própria e fabrica sua própria santificação. A falsa piedade obriga os outros a fazer aquilo que eles não são capazes de fazer. A falsa piedade faz uma justiça para agradar aos homens e ser aprovado pelos homens.
são homens falsos, de falsa piedade. Aparenta uma piedade, aparenta ser piedoso, mas na verdade são homens perdidos. Homens perdidos. E aí eles vão à ruína e vão levar milhares de pessoas à ruína, à perdição. O que nós vamos ver daqui para frente é escândalo por cima de escândalo. São religiosos trajados de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores para te devorar. Nós estamos vendo isto, nós estamos convivendo com estas coisas. Os anjos pessoas que se dizem anjos, estão se tornando demônios a cada dia. É escândalo por cima de escândalo. Eu não posso evitar os escândalos, porque Jesus diz, é inevitável que venha os escândalos. Mas ai daquele homem por qual o escândalo vem. Era melhor amarrar uma pedra de moinho ao seu pescoço e lançá-lo no mar. Gente, o que está dizendo para nós? É melhor a morte do que eu escandalizar um desses meus pequeninos. É o que eu peço a Deus na manhã. Se eu não tenho mais nada para fazer aqui de bom, se eu não tenho mais nada para dar de bom nas minhas orações, eu peço a Deus, pode me tirar deste mundo. Porque é o seguinte, eu não quero viver para levar uma alma à perdição, para levar uma alma ao inferno. Ai daquele por onde o escândalo vem. Ai daquele por onde o escândalo vem. Mas é inevitável, não podemos evitar. E nos últimos tempos, nós estamos vendo esses varões de renome agora. É escândalo por cima de escândalo. Porque eles procuram a glória dos homens e não procuram a glória de Deus. Eles procuram agradar homens. Eles não buscam agradar a Deus. Por isso que nós vamos ver esses escândalos e mais escândalos acontecendo. Então, você tem que ser precavido. Dinheiro, fama e mulher são as iguarias de Satanás. E ele vai te oferecer isto. Ele ofereceu a Jesus. Satanás mostrou todos os reinos do mundo a Jesus e diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus diz, vai-te, Satanás, ao teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Olha só, ele ofereceu as riquezas, as glórias deste mundo, dinheiro, fama, mulher, tudo que você imaginar, ele pode te dar. Mas depois ele vai pegar a tua alma. Ele vai levar a tua alma ao inferno, à perdição. Mas depois ele vai te colocar na lama, na ruína, na sujeira. Ele vai te lamear tanto, ele vai te fazer feder, que os podres vão subir e todo mundo vai saber quem é você, que carregava uma capa de religiosidade, mas na verdade era um lobo voraz. Jesus disse, não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Aquilo que é feito às escondidas será trazido à plena luz. Então, não se engane. Não se engane, você pode enganar os homens, mas a Deus você jamais enganará. E eu creio nas Escrituras. Não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Vai ser revelado. E o que está sendo feito às escondidas será trazido à plena luz. Aquilo que o homem planta, isso também ele colhe. Você vai colher o resultado do seu plantio. Plante, plante, plante. Você vai colher. Plante mentira que você vai colher mentira. Plante sujeira que você vai colher sujeira. Plante coisa boa que você vai colher coisa boa. Cada semente produzirá conforme a sua espécie. A semente que você está plantando é a semente que você vai colher. Agora, espera só, que a colheita não vem igual com o plantio. Você planta, se espera um tempo para depois fazer aquela colheita. Às vezes as coisas estão tão boas ali, mas depois a colheita vem, né? Daquilo que você plantou. Plantou furto, recebendo propina, agora está aí o escândalo de corrupção.
com o ministro da Educação. Mas quem é o ministro que pode me educar, gente? Quem? Um ladrão? Tu que falas que não pode furtar, tu furtas? Um homem desse pode falar de educação? Jamais. Por isso que eu fico com as escrituras lá em Timóteo, capítulo 3. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, para a repreensão na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo, que eu digo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, é inspiração divina, é sopro de Deus. E útil para quê? Para o ensino, para a correção, para a admoestação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não, gente. Quem me educa, quem me corrige, quem me dirige é a palavra. São as escrituras. E eu quero seguir estas escrituras, porque Jesus diz, já tem quem o julgue, é a palavra. Eu não julgo, mas tem quem o julgue, é a palavra. Então a palavra julgará os seus atos libertinos que você está praticando. A palavra vai julgar, porque ela é apta para corrigir, educar, admoestar e te colocar na justiça. Para que você vai se envolver com coisas do mundo, com coisas da política, que é sujeira? Não. Fique com as escrituras que você caminhará bem. Você será um homem educado da forma correta, admoestado da forma correta, andará na justiça e será perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é só uma obra, não, é para toda boa obra. Você será perfeito e perfeitamente habilitado. Alguns irão dizer, ele está se projetando nas mazelas dos outros. Não, não faço isto. Mas isto tem que ser trazido para que as pessoas vejam a verdade. Quem está comprometido com dinheiro, com fama e com os homens, tem medo de pregar a verdade. Mas eu não sou comprometido com nada disto. O meu compromisso é com Cristo, com a sua palavra. Fora disto, eu não tenho mais compromisso com ninguém. E uma coisa eu digo sério, eu costumo dizer, eu não tenho amigos. Eu não tenho amigos, sabe por quê? Porque para você ser meu amigo, para eu negar a palavra a você, para eu fazer uma coisa errada, eu não quero ter esses amigos. Eu quero permanecer, o meu compromisso é com a palavra, mesmo que te fira, mesmo que doa em você, mas o meu compromisso é com as escrituras sagradas e pregar a verdade. Eu não tenho mais tempo para continuar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que você peça a Deus, dobre os seus joelhos para ver a verdade. Estas igrejas estão corrompidas de todos os lados. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quartas, às 19h30. Você é meu convidado especial para estar conosco. O nosso WhatsApp para contato, se você quiser conversar comigo, eu estou à sua inteira disposição. Nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 988064810. Faça a sua pergunta, estamos à sua inteira disposição para te ajudar naquilo que for preciso, naquilo que for necessário. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça nesta manhã. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 988064810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.